O senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, foi corrigido pelo senador Rogério Marinho durante uma entrevista ao vivo à CNN. Randolph errou feio ao dizer que a taxa de juros de 13,75% é a maior da história. É importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de janeiro para cá, não. Foi herdada por nós do governo anterior. O senador Randolph começa dizendo que a taxa de 13,75 herdada é a maior da história. Eu convido o senador a estudar a história econômica do país. O presidente Lula, no primeiro mandato, inclusive quando chegou ao governo, através do ministro Meirelles, aumentou a taxa de juros para mais de 26% ao ano. E antes disso, senador Randolph, essa taxa de juros, na época do descontrole do gasto excessivo e irresponsável que o governo de Vossa Excelência pretende implementar, chegou a 46% ao ano. Então é muito importante que a gente volte a consultar os livros de história para verificar que os erros que foram cometidos anteriormente estão voltando com muita força agora. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem sido alvo constante de críticas de Lula e de seus aliados. Randolph entrou na onda e acabou levando a pior. Paulo, esse vídeo também revela o despreparo escancarado dos nossos políticos, que nem conhecem a história econômica brasileira. Mais do que despreparo, Paula, esse vídeo revela uma amoralidade. O Randolph sabia que ele estava mentindo. E mentiu com convicção. Você vê o tom que ele usa, uma afirmação como até um tom de denúncia. Quando ele estava ali fazendo, na verdade, a construção de uma peça de propaganda política fake, mentirosa. Será que ele vai para o inquérito das fake news? Porque não foi a primeira vez que ele fez esse tipo de afirmação. Ele certamente está afirmando isso em vários lugares. E foi desmentido, desmoralizado pelo senador Rogério Marinho, que é um político muito sério, um dos homens públicos mais dignos e respeitados do Brasil atualmente. A conduta do senador Randolph ela é muito parecida com a do deputado André Janones. O Randolph acabou ganhando aí um certo verniz de seriedade, mas ele era sempre uma figura estridente, exercendo esse papel que o Janones exerce hoje na Câmara de uma outra forma, muito mais em redes sociais, não só na Câmara, mas o Randolph ali dentro do Senado, inclusive utilizando o seu partido como um braço da esquerda para acessar o Supremo Tribunal Federal e levar ao Supremo Tribunal Federal uma disputa, uma espécie de terceiro tempo do que ele perdeu no Congresso Nacional, do que a esquerda perdeu no Congresso Nacional, o que causou um dano seríssimo não só à política brasileira em si, mas ao politizar uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. A politização do Supremo não se dá só por isso, mas ela se dá também por isso, por esse chamamento constante que figuras como o senador Randolph Rodrigues acaba fazendo à corte, e ela aceita indevidamente e entra no jogo político e acaba se expondo indevidamente e causando todo esse problema social que vem causando no Brasil. Mas, em suma, o Randolph é uma versão sênior do André Janones, em suas mentiras, em seu modo histriônico de agir. E só para lembrar sobre o André Janones, houve jornal grande aqui no Brasil que chegou a publicar artigo dizendo que o seu modo de agir eles chamavam aquilo de janonismo cultural. E aí, Silvio, também quero te ouvir em relação a essa entrevista aí de Randolph Rodrigues. O comentário do Paulo é irretocável. Só um detalhe, Imagina, no caso do Randolph, ele é professor de História. Ele tem formação em História pela Universidade Federal do Amapá. Claro, o Paulo está correto, era uma narrativa. É o famoso vai que cola. E vai. Se ele não tem diante dele um outro político, no caso, como um oponente qualificadíssimo, como é o Rogério Marinho, isso passa.
provavelmente o jornalista mediadora também ia deixar passar, e isso cola, ia ser reproduzido nas redes sociais, ia ser replicado na tribuna da Câmara, na tribuna do Senado, no site do PT, depois chega ao consórcio da imprensa, até alguém parar e recorrer à história, recorrer a números, né, demoraria muito. Ou seja, é a fake news do bem. Queria citar um outro ponto só, Paula, que é o seguinte: o PT, o Randolph, o governo, os satélites todos, escolheram o Campos Neto, o Banco Central, como algoz, por uma única razão. E isso, na nossa reportagem de 100 dias, a gente também trata. O PT não tem nenhum plano econômico para o Brasil, nenhum norte, nenhum rumo, nada, absolutamente nada. O Fernando Haddad não consegue se explicar, não consegue dizer o que ele pensa, ele não consegue dizer o que está em gestação em Brasília. A Simone Tebet, bem lembrado aqui ao longo da semana, que é ministra do Planejamento pela Ana Paula Henkel, em algum momento deixou escapar, esse governo não está preocupado com o gasto público. Eles querem, de alguma forma, passar a impressão de que a picanha está mais barata, está mais acessível, e é disso que se trata. Então, o que eles fazem? Eles escolhem o Campos Neto para culpar, porque o Banco Central é independente. É o único que o Lula não pode, com uma canetada, com uma bravata, com um grito, mandar embora. Falar, sai daí, você está demitido, eu vou colocar outro. E baixar o juro numa canetada também. É o único. Então é por isso que eles atacam o Campos Neto. É simplesmente por isso, Paula.